Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, limpa com jornal. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Possivelmente, as próximas gerações não mais cantarão esse trecho da cômica canção natalina. Segundo o levantamento do portal Poder 360, houve nos últimos anos uma perda de 10% na tiragem dos principais jornais do país. A mesma matéria ainda destaca a quase falência das grandes empresas jornalísticas, como o Grupo Abril, e outros projetos de adaptação digital pelos quais passaram outros grandes nomes do ramo como o Grupo Globo, a revista Galileu e vários outros. Talvez fosse até surpreendente que algumas marcas tradicionais ainda consigam se manter em meio a toda essa turbulência da revolução tecnológica, da revolução da informação. Mas pode-se presumir com certo grau de exatidão que a tábua de salvação para muitos setores da mídia tradicional vem do próprio Estado, ou seja, dinheiro de imposto. Embora algumas pessoas ainda se apeguem ao jornal em papel por motivos saudosísticos, outros pela praticidade de ler na praia, por exemplo, o fato é que é difícil para os jornais impressos competirem com a informação gratuita na internet. No final, mesmo as versões eletrônicas desses jornais têm dificuldade. No final, só governos mesmo ainda acham que propaganda nesses meios é válida, ou talvez saibam que não vale nada porque ninguém mais lê jornal em papel, mas querem entregar dinheiro na mão dos caras em troco de algum tipo de apoio. Uma demonstração desse fato veio de quando Bolsonaro ameaçou cortar relações com a Folha de São Paulo. Foi tão tremenda a reação dos que se sentiram atingidos pela medida que até cogitou-se o impeachment com base em suposto ato de perseguição à imprensa. Imagina-se que, como qualquer produto ou serviço, jornais devem se sustentar através de receitas geradas pela venda dos mesmos ou venda das propagandas nas páginas dos mesmos. Ambas as coisas de forma voluntária. Ninguém precisa anunciar em jornal, ninguém precisa comprar jornal, mas como eles oferecem esse serviço e pode ser do seu interesse, isso deve gerar lucro e manter o negócio. Se precisam de dinheiro do governo, ou seja, dinheiro em última análise roubado das pessoas para continuar vivos, tem coisa errada nesse modelo de negócio. Uma coisa é certa, políticos nem sempre são elogiados por gastar dinheiro do contribuinte na compra de jornais tradicionais. O portal esquerdista GGN, por exemplo, destacava em uma matéria de 2018 que Alckmin gastou 28 milhões comprando Veja, Isto É e Época para distribuir nas escolas. Já em 2010, outra publicação esquerdista estampava que desde 2004 o PSDB paulista gastou 250 milhões com a mídia, quase tudo sem licitação. No mesmo sentido, a Rede Brasil Atual publicou em 2016 que Alckmin usou 3,37 milhões da educação em assinaturas de jornais e revistas de empresas amigas. Como se vê, os petistas acham um motivo para reclamar quando os políticos estão comprando jornais tradicionais e também não tem dificuldade nenhuma em reclamar quando os políticos deixam de comprar jornais tradicionais, como por exemplo reclamaram quando Bolsonaro cortou a verba. Tal dissonância cognitiva naturalmente é obra do sistema filosófico arbitrário que é totalmente divorciado da lógica, o socialismo. O fato é que essa tendência de jornais e revistas de acabarem deve aumentar nos próximos anos. Cada vez mais os indivíduos estão escolhendo se informar por veículos digitais e por publicações descentralizadas. Cada vez mais existem formas melhores de ler notícia. Se um dia ler jornal na praia já foi uma coisa boa, hoje em dia é muito melhor ler num tablet. O fim das publicações de papel, portanto, é mera questão de tempo, assim como já vem acontecendo com os arcaicos diários oficiais de estados. E também acontecerá inexoravelmente com os papeizinhos coloridos lastreados em honestidade do político, aquela coisa que alguns chamam de real ou moeda estatal. As gerações mais velhas vão abandonando o hábito de ler jornal porque, bem, é o destino de todos nós. Em algum momento o pessoal que gosta de ler jornal em papel acaba morrendo. Ou isso, ou porque em algum momento o neto ensina o avô a ler as notícias na internet. E vamos combinar, há notícia de graça na internet. Não importa quantos paywalls ou assinaturas os jornais inventam, a internet é essencialmente um sistema de divulgação de informações. Ao fazer esse jornal aqui, o Visão Libertária, sempre busco colocar algumas imagens dos jornais de onde tiro a matéria.
Quando tem paywall, muitas vezes eu usava sites especiais e até manipulava JavaScript para contornar o paywall. Hoje eu descobri uma forma mais rápida, basta buscar pelo título que vai ter em algum outro jornal a mesma notícia sem o paywall. Lógico, os jornais já perceberam isso. Desde sempre a tarefa do jornal consistia em 3 tipos de serviços principais. O primeiro, e óbvio, é o de informar, de dar a notícia, colocar os detalhes e objetivos da notícia ali. Mas esse era só um dos pontos. O segundo ponto era a editoração, decidir o que é notícia de fato e o que não é. Pode parecer besteira, mas ninguém seria capaz hoje de ler todas as notícias do mundo. Existem dezenas de notícias que são irrelevantes para muitos leitores. Outras, por outro lado, são relevantes. Um bom editor é capaz de separar aquilo que o seu público-alvo quer saber e deixar para lá outras notícias que simplesmente não são tão relevantes assim. O terceiro ponto é justamente o comentário ou opinião. É pegar aquele fato puro e simples e explicar como isso é algo bom ou ruim, de acordo com algum padrão ideológico, político ou moral. Sim, lógico, jornais fazem outras coisas também, geram grandes documentários sobre um tema, podem fazer jornalismo investigativo, indicação de peças, filmes, restaurantes, tem um monte de outras coisas. Mas o fato é que as 3 coisas citadas, a notícia, a editoração e o comentário, sempre foram o principal. Hoje, como a notícia em si é tão barata, meramente dar a notícia praticamente não tem mais valor. Ou tem um valor muito baixo, porque informação sobre o que aconteceu todo mundo já tem. Já há vários fatos significativos que fiquei sabendo por comentários no Facebook ou Twitter de quem presenciou o que aconteceu muito antes de sair a informação em qualquer mídia. O que o jornal pode oferecer agora são as 2 outras coisas, a editoração e o comentário. E essas 2 coisas estão ligadas, porque as notícias que interessam a uma pessoa são as que têm a ver com o interesse daquela pessoa, a ideologia dela. Na época dos jornais físicos, eu geralmente pulava um monte de páginas e lia só economia e esportes, que era o que me interessava. Mas se o serviço que você vai oferecer é exatamente editoração, então é importante esse tipo de definição. Você tem que saber quem é o seu público para saber se aquela notícia é interessante ou não para ele. E repare o problema dos grandes jornais, eles estavam acostumados a vender para uma grande quantidade de pessoas, mesmo que a linha editorial dele não fosse assim tão boa. As pessoas simplesmente jogavam fora as partes que não interessavam a elas. E continuavam comprando o jornal simplesmente porque não havia alternativas. Melhor comprar aquele jornalzão e ignorar as partes que não interessam. Hoje em dia você tem alternativa, você tem canais absolutamente especializados, que é possível especializar até o infinito. Os jornais, sem nem perceber, ou talvez intencionalmente, focaram em um público específico. Os jornais aqui do Rio, por exemplo, focaram em esquerdistas endinheirados do Leblon. Provavelmente foi intencional, é um público que tem uma grande renda e é capaz de gastar esse dinheiro e dar dinheiro para o jornal. Eles escolhem as notícias, fazem a editoração e fazem o comentário em cima de um nicho que, embora significativo comercialmente, é muito pequeno. São muito poucas pessoas ali. A dúvida que eu tenho é se isso é um bom plano de negócio, porque, veja, o meu jornalzinho, o Visão Libertária, é um jornal para ANCAPs e libertários. Eu já escolho as notícias e comento com esse público em mente. É um jornal pequeno, o público também é pequeno. Eu imagino até que vai crescer nos próximos anos, daí o investimento, mas hoje, mesmo que todos os libertários e ANCAPs vissem o meu canal, ainda seria algo pequeno. Mas dessa forma, o meu negócio nasceu pequeno. Eu não tenho equipe fixa, embora tenha muita colaboração no site, tudo ainda é baixo custo, não tem nada de investimento grande. Imagina a dificuldade de fazer o caminho inverso, descer de uma plataforma que vendia milhares de jornais, que tinha um público enorme e por isso tem uma estrutura monstruosa, e descer isso para um nicho pequeno da esquerda brasileira. É um caminho muito complicado. Fico imaginando a ginástica financeira que o pessoal do Globo, da Folha, Veja e outros precisam fazer. Como disse, sei que muitos desses jornais só se mantêm pelas verbas do governo. Outros se mantêm por negócios paralelos. Por exemplo, o grupo Folha é também dono do PagSeguro. E o jornal O Globo está também junto com a televisão O Globo. Então tem outros arranjos que permitem a viabilidade econômica aí, mas a questão é, por quanto tempo eles vão achar que vale a pena sustentar um projeto deficitário? Mais dia menos dia, os acionistas do PagSeguro vão pensar, poxa, fecha esse troço de jornal que o nosso lucro sobe, a gente está tendo um negócio sustentando o outro. Enfim, esse é o desafio para todos os jornais no mundo todo. Desejo boa sorte aos empresários desses jornais, mas como somos competidores agora, não desejo tanta sorte assim.
Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por David Astarte, escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!